As 4 fases da vida do filho pródigo nos passam uma mensagem de que muitas vezes estamos no caminho certo e não nos apercebemos disto. Jesus, em Lucas 15, a partir do versículo 11, conta que havia um pai que tinha 2 filhos. Dá para ver que este pai, nesta passagem que está em Lucas 15, a partir do versículo 11, que este pai possuía muitas terras, né? Tinha muitos pertences, e chega um belo dia, o filho mais moço chega ao pai e diz: pai, eu quero a minha herança já, eu quero os meus bens, os bens que me cabem, a parte da minha herança. Então o pai repartiu os bens, deu ao filho mais moço a parte que lhe cabia. Não passado muitos dias, o filho mais moço apanha as suas coisas e vai para uma terra distante, longe do pai. A Bíblia fala que este filho começou a gastar todos os seus bens desenfreadamente em tudo o que podes imaginar. E a Bíblia também conta que, não passado muito tempo também, ele já não tinha nada, né? Ele começou a passar necessidade e também com uma crise de fome que assolou a cidade também naquele tempo, agravou ainda mais a condição desse filho que estava tão bem na presença do pai e que decidiu sair da presença do pai para se aventurar numa terra com os seus bens, e na qual ele perdeu tudo e ficou sem nada, né? Podemos ver 4 pontos também nesta passagem que nos chama a atenção, e o primeiro ponto que eu queria falar convosco é o seguinte: ele era feliz e não sabia na casa do pai. Ele era feliz inconscientemente. Porque ele tinha tudo, né? O seu pai tinha posses, tinha terra, tinha servos trabalhando para ele. Então ele estava feliz na casa do seu pai, mas ele queria mais. O horizonte dele não estava na presença do pai, não estava focado em estar com o seu pai, em comunhar com o seu pai, em desfrutar da presença do seu pai. Então ele quis porque quis estar longe do pai, ele quis porque quis desfrutar daquilo que lhe dava prazer no momento. Mas quando no versículo 17, né, nós podemos ver que então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Ele reconheceu os trabalhadores do seu pai tinham pão com fartura e ele longe, né, sem nada. E ele começou a pensar: eu estava feliz e não sabia na casa do meu pai. Eu estava feliz inconscientemente. E no segundo ponto nós podemos ver que ele era infeliz e não sabia no país distante. Era infeliz inconscientemente. Ele era infeliz neste país distante inconscientemente. Porque no versículo 13, 14 nós podemos ver que, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele começou a ser infeliz num país distante. Ele era infeliz inconscientemente, porque na sua ideia passava mais ou menos a imagem de que ele tinha tudo o que lhe dava prazer no momento, né? Mas só que veio a perder tudo e começou a passar necessidade. Um ponto 3 também que eu queria falar com vocês também é que ele era infeliz e sabia cuidando de porcos. Era infeliz conscientemente. Por quê? Porque ao começar a passar necessidade, ele foi ver se achava algum emprego, alguma coisa, porque lhe dava sustento para sobreviver. E o trabalho que ele encontrou foi cuidando de porcos. Ali caiu-lhe a ficha, né? Porque ele começou a desejar a comida dos porcos. Porque
porque ele não tinha nada, né? E então ele era infeliz e sabia cuidando dos porcos. Agora ele já tinha perdido tudo. Ele estava numa terra distante, ele não tinha a presença do seu pai, ele estava cuidando de porcos e ele desejava comer da comida dos porcos. Então caiu em si e ele perguntou: eu estava na casa do meu pai, onde até os seus servos tinham pão com fartura. Então ali ele já sabia que estava infeliz. Ele já sabia que tinha feito uma má escolha, que era estar longe da presença do seu pai, do seu porto seguro, né? Um quarto ponto também que nós podemos ver também, que depois o filho pródigo volta a casa. Quando ele volta a casa, o seu pai o abraça, recebendo como se o pai todos os dias estivesse esperando pelo filho. E de facto o pai estava esperando pelo filho, e o filho voltou para a casa do seu pai. No verso 18 nós podemos ver que ele diz o seguinte: vou-me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Ele já queria até ser como um trabalhador do seu pai, mas só que o seu pai esperava o seu filho de braços abertos. E o seu pai lhe tomou de volta. Então, aqui ele era feliz e sabia de volta na casa do pai. Ele era feliz conscientemente. Ele tinha consciência de que perto do seu pai ele era feliz. Ele tinha consciência de que longe do seu pai ele era infeliz e tinha cometido várias loucuras, né, ao ponto de ficar sem nada. Então ele se arrependeu, voltou para o seu pai. E muitas vezes também nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus e levamos conosco aquilo que nós pensamos ser a nossa herança, mas a minha e a tua herança é estar na presença do Pai, é desfrutarmos da presença de Deus em nossas vidas. Não se afaste da presença de Deus, chame Deus para a sua vida. Não faça como o filho pródigo que se afastou e depois veio perceber que estava feliz com Deus e não sabia, e se afastou e começou a passar necessidade. Deus quer que estejas perto dele e que desfrutes da sua bondade, da sua presença, do seu amor, e que Deus ricamente te abençoe e transforme a sua família. Toma a decisão de estar sempre perto de Deus. Não se afaste da presença de Deus e que Deus ricamente te abençoe.